Well, it's great to be back in Planalto Church. É massa estar aqui de novo. Free translation. That's a good one. Free translation. Tonight I want to share with you something that's really important on my heart. Hoje à noite eu queria compartilhar com vocês algo que tem sido muito importante para o meu coração. As we continue with our own spiritual disciplines, Enquanto nós continuamos nas nossas disciplinas espirituais. we often think of things like reading the Bible, A gente normalmente, quando pensa sobre isso, pensa em Prayer. coisas como ler a Bíblia, orar, going to church, ir para a igreja, being discipled. ser discipulado. Those are all incredibly important. E todas essas coisas são disciplines. realmente importantes, disciplinas. But it's an investment that we make, is É it not? investimento que nós fazemos, não é não? And ultimately, we invest in the things that are important to us. Aí no final das contas a gente precisa investir nas coisas que são importantes para nós. Sports are important, so we invest time watching sports. Se esporte é importante para nós, a gente investe tempo assistindo essas coisas. Business is important, so we invest time and energy and thoughts. Se os negócios são importantes, então nós investimos tempo e pensamento e energia nisso. The future is important, so we think about investing in what the future will Então, se o be. futuro é importante para nós, a gente pensa em como investir, como planejar o futuro. There is not a duty that you will have on this earth Não existe nenhum outro dever que você tem nessa vida that will bring you greater benefit que trará a você um benefício maior than meditation on God's Word. do que meditar na palavra de Deus. Throughout the Word of God, É pensar na palavra de Deus God ties meditation to the success of His servants. através da palavra de Deus, por toda a palavra de Deus, ele junta o sucesso com a meditação da palavra de Deus. In Psalm 119, verse 15 and 16, Por exemplo, no Salmo 119, versículo 15 e versículo the 16, psalmist writes this: o salmista diz assim: Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Meditation is that which takes the Word of God Então, meditação significa pegar a palavra de Deus, from our head então, para a nossa cabeça, to our heart. levar da cabeça para o coração. And tonight I want to argue with you about why it's so important. E hoje à noite eu queria argumentar com você por que isso é tão importante. I'm going to make 3 arguments, Eu vou fazer 3 argumentos apenas, and there are going to be several points under each argument. e dentro de cada argumento vai ter muitos pontos. I'll give you a lot of scripture. Então eu vou dar um bocado de escritura bíblica para For the você. sake of time and translation, Então, por causa do tempo e da tradução, we won't read the full scripture of each a one. gente não vai poder conseguir ler todos os textos da Bíblia. J.C. Ryle said this: J.C. Ryle escreveu assim: if we knew the advantage which comes by the duty of meditation, se a gente soubesse de fato os benefícios advindos da leitura da meditação na Escritura, we would often retire from the noise and the hurry of this world então a gente iria com mais frequência se retirar do barulho, do atrapalho desse mundo caótico, that we would spend more time in e meditation. nós dedicaríamos mais tempo ao ministério ou ao trabalho de meditação. And I would have to say to you that very little of my own spiritual growth Então eu preciso dizer para vocês que muito pouco, infelizmente, do meu crescimento espiritual has happened without meditation. tem acontecido sem meditação. I have read God's Word. Eu tenho lido a palavra de Deus, I have studied the theology, eu tenho estudado teologia, but really it's the meditation that makes me grow. mas realmente tem sido a meditação que me fez crescer. First thing I want to tell you about is the excellencies of meditation. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês a respeito das excelências da meditação. The greatest way for you to profit from your teaching and reading the Word of God Todos os benefícios e as graças advindas da leitura e da meditação da palavra de is Deus through meditation. vem através, de fato, da meditação, do ensino e da pregação, né? So first of all, it's an excellent means of profiting from the Word of God. Então, é uma maneira excelente de receber proveito da palavra de Deus. If Jesus were here tonight and preaching to you, Se Jesus estivesse aqui pregando para você nessa noite, if angels were to come down and speak to you, se anjos estivessem aqui descendo e pregassem para você, the prophet Isaiah was here preaching, se o profeta Isaías estivesse aqui pregando, if the apostle Paul was here instead of mesmo o me, apóstolo Paulo, em vez de eu, se estivesse aqui pregando, and they preached these amazing e ele sermons, pregasse esse sermão fabuloso, you would still need to meditate on it to profit from it. mesmo assim você teria a responsabilidade, a necessidade de meditar no que havia sido dito. Bees fly around,
As abelhas, elas voam ao redor and they go from flower to flower, e elas vão de flor em flor, but ultimately mas no final das contas, they must go back to the hive eles precisam voltar à colmeia, and they must work that pollen to become honey. mas no final das contas eles precisam voltar à colmeia e trabalhar aquele pólen para que se transforme em mel. For you and I, we hear preaching and we read the Word of Para God, você e para mim, a gente ouve a palavra de Deus e pregação toda semana. but ultimately we must come home and sit down and Mas a gente meditate precisa on the Word of voltar God. para casa e meditar e sentar e refletir sobre a palavra de Deus. Sometimes you might wonder, why is my walk with Christ so weak? Talvez você pode perguntar, mas por que o meu andar com Cristo tem sido tão ruim, tão pereba? Going to church, Eu vou para a igreja, reading the Word of God, estou lendo a palavra de Deus. it's because you have knowledge with no A progress. razão é porque você tem conhecimento, mas não tem progresso. You find yourself with no strength against sin. Você se encontra sem força para lutar contra o pecado. Keep falling into the same Fica sinful caindo no pattern. mesmo pecado como se fosse um padrão. But I'm still reading the Word of Mas God. continua lendo a palavra de Deus. It's because ultimately you have a weak É heart. por causa que você tem um coração fraco no final das contas. So all of this knowledge Então todo esse conhecimento, without sem meditation meditação, makes us no better than the devil. não faz de nós melhores do que o diabo, por exemplo. James tells us the demons know God. Tiago diz que o diabo conhece a They Deus, are not ones who respect and know him well. mas mesmo conhecendo, não demonstra nenhum respeito por ele, um conhecimento intelectual. Secondly, it's an excellent means to a serious heart. Em segundo lugar, é um meio excelente de trabalhar no coração. Meditation levels out your life. Meditação ajuda a progredir, a nivelar sua vida. All of our lives has highs and lows. A nossa vida é cheia de altos e baixos. And many of those are emotional highs and emotional E algumas lows. dessas coisas são coisas emocionais que são altos ou baixos. And when we begin to meditate on God's Word, Mas quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, we begin to find ourselves having a ballast in our life. a gente começa a encontrar um certo padrão ou equilíbrio entre as muitas emoções. We will not be blown around A gente não by vai the things of ficar, life. a gente não vai ficar simplesmente desequilibrado com as coisas que acontecem na Ephesians vida. 4:14 tells us, Efésios 4:14 diz assim: we are not to be children tossed here and there by the waves, a gente não deve ser como meninos de um lado para o outro, sendo atirados por carried todas as around ondas, by winds of doctrine, por todos os ventos de doutrina, trickery of men, pelas artimanhas dos homens, craftiness and scheming. pela engenhosidade daqueles que induzem ao erro. It's easy to be overturned by vanity of life. É muito fácil ser controlado pelas vaidades da vida. But when the Word of God is settled into your heart through meditation, Mas quando a palavra de Deus está selada no seu coração por meio da you will meditação, understand the depth and the value of that Word. você vai compreender não somente a profundidade, mas o valor desta And you will palavra. not be overturned by that E aí vanity. tu não vai ser controlado por essa vaidade que tem ao nosso redor. You ever wonder why a new believer grows so fast in the Lord? Já pensou por que um novo convertido cresce tão rápido? They come to Christ Eles vêm a and they're Cristo, learning eles and aprendem they're just e growing eles vão by... crescendo large constantemente. amounts. É um negócio incrível. It's because when they're first saved, they have only an eye for the Lord. É porque nos primeiros dias eles têm os olhos apenas para o Senhor. Their heart is thinking about the O Lord, coração está pensando sobre Jesus. working through the truths Está that they're learning. trabalhando as verdades no coração. Too often, Mas aí, frequentemente, as time goes à on, medida que o tempo passa, we get comfortable eles ficam confortáveis. and we plateau. E aí a gente acaba chegando num determinado platô. Third, Em terceiro lugar, the meditation is excellent in affections. a meditação é excelente para as nossas afeições. Psalm 34:3 simply says, O Salmo 134 diz simplesmente, magnify the Lord with me, o Salmo 34, versículo 3 diz, Let us- magnificai ao Senhor and let us exalt his name together. comigo e bendizei o seu nome juntos. Why is your spiritual life cold? Por que o seu espírito é tão frio? Why is your spiritual life hard and difficult to get started? Porque aquele movimento espiritual para começar é tão difícil. Why is it that the world is pressing in? Por que o mundo tem pressionado você tão grandemente?
It's because we do not warm our affections for the Lord in the fire of meditation. Porque a gente não aquece o nosso coração na fornalha da meditação da palavra de Deus. I live in a place where it gets cold. Eu vivo num lugar onde realmente é muito frio, fica frio. Some of you have been places like that. Alguns de vocês têm estado em lugares que ficam frios, né, eventualmente. Sometimes you will be outside in a cold for a long period of time. E aí, algumas vezes você vai ficar do lado de fora num lugar muito frio por um longo período de tempo. It feels like your bones are cold. E parece que os seus ossos estão frios. You're just shivering and shaking because you're so Você fica cold. tremendo da tanto de frio que está sentindo. You go inside to warm up. E aí você vai para dentro da casa e começa a se Many aquecer. times there will be a fire that we can stand and E aí, warm em ourselves alguns to. lugares vai ter uma lareira em que você pode se aquecer, But you can't warm up in just a few seconds. mas você não pode se aquecer apenas em poucos segundos. To stay for a while. Você tem que ficar lá por um tempo em frente ao fogo, You have to allow the warmth to cover you. para permitir que aquele calor aqueça de fato você, penetre. Sometimes we think we can warm ourselves by just a few moments in God's Word. A gente acha às vezes que consegue se aquecer dedicando apenas uns poucos segundos ou minutos na palavra de Deus. Really what we need is extended time thinking Não, o que a gente ruling about precisa é that. de tempo com a palavra de Deus. So we go to the Word of God, Então a gente vai na palavra de Deus, and the Word of God is this shining lamp. e aí a palavra de Deus é uma luz brilhante. And as we meditate on the Word E à of medida em que a God, gente medita na palavra de Deus, the meditation makes us a burning lamp. a palavra de Deus nos faz ser uma fornalha iluminada. Psalm 119, verse 97, O Salmo 119, versículo simply says, How 97. I love your law. diz: Ah, como eu amo a tua lei, It's my meditation all day. é a minha meditação todo dia. When David meditated, Quando Davi meditava na palavra de Deus, the result was he loved the Lord. o resultado é que ele iria amar ao Senhor. If you were to sit down and read Psalm 119, Se você sentar e ler o Salmo 119 it todinho, would probably take you 20 or 30 minutes to read the entire chapter. talvez vá demorar uns 20 ou 30 minutos para você ler o Salmo inteiro. And what you will find in reading Psalm 119 Mas o que você vai encontrar à medida em que você lê o Salmo 119 inteiro is someone who has meditated deeply about the Word of é que God. aquele salmo fala de alguém que tem meditado profundamente na palavra de Deus. I think Psalm 119 is a great pattern for us. E aí o Salmo 119 deveria ser um grande padrão para nós. And you just kind of look through and you see how the psalmist thought about what the Word of God does in their life. E na verdade o salmo começa e inicia com aquilo que a palavra de Deus tem feito no And he's coração de been quem thinking escreve. about it. E aí à medida em que ele vai pensar, à medida em que ele pensa na About how the palavra Word de of God Deus. is the passion of his heart. Mas a palavra de Deus é a paixão do seu How the coração. Word of God keeps him from sin. Como a palavra de Deus tem preservado ele contra o How pecado. the Word of God keeps him away from vanity. Como a palavra de Deus tem mantido ele longe da vaidade. How the Word of God directs his Como a path. palavra de Deus tem dirigido os seus passos. All those things came because the psalmist sat down and thought about it. Todas essas coisas veio à sua vida porque ele tem sentado e dedicado tempo em meditar na palavra de Deus. One man said it this way: Um homem disse assim, ó: Let all their money perish, deixe todo o dinheiro pereça, let all their gold go away deixe que todo o ouro vá embora, for 1 hour por 1 hora of communion with Jesus Christ. de comunhão com Jesus Cristo. Thought about that this afternoon. Eu pensei sobre isso nessa I thought tarde. if somebody came to me Aí então alguém veio falar comigo: and said, I'm going to take everything you have, tire tudo que você tem na vida. house, your car, your motorcycle, Casa, motocicleta, carro, todas as all your hobbies, todos os hobbies que você take tem, all the money out of your tire bank todas as account, coisas que vocês têm no banco ou qualquer que and you seja, would be in the street with nothing. e aí você ficaria nas ruas sem nada. But you would have 1 hour. Mas aí você teria To 1 commune hora with Jesus. para ter comunhão com Jesus. Would I do it? Você e eu faríamos isso? Absolutely. Faríamos? Sim? That's what meditation is. Isso é o que a meditação é. And yet we struggle to find time to do it. Mas mesmo assim, conhecendo o valor disso, nós temos problema de nos dedicar à meditação. And I believe it's because we do not believe it's excellent. Eu acho que uma das razões é que a gente não acredita na sua excelência. Number 4, it's excellent
in Christian discipline. Então, número 4, ela é excelente nas disciplinas cristãs. We need to hear God's word, A gente precisa ouvir a palavra de Deus. right? We need to come to church Não é não? and A gente hear precisa God's vir para word. cá e ouvir a palavra de We need Deus. to listen to A gente podcasts. precisa ouvir o podcast. We need to read God's A gente word. precisa ler a palavra de Deus. But what makes coming here Bom, to hear God's word, mas o que que faz vir aqui e ouvir a palavra de what Deus? makes my heart receive God's word? O que que faz com que o meu coração receba a palavra de Deus? Meditation does. É a meditação que faz isso. Meditation softens my heart to make my heart ready and fit to understand or hear God's word. A meditação amolece o meu coração para torná-lo sensível a escutar a palavra de Deus. Prayer. Oração. Prayer is the spiritual pulse of our soul. Então, oração nada mais é do que aquele pulsar espiritual da alma. If reading God's word is breathing in, Então, estudar a palavra de Deus é respirar para dentro, é inspirar. prayer is E breathing out. oração é expirar. There's no living for God without prayer. Não existe link com Deus sem oração. If you're not praying, Se você não está orando, you do not have a spiritual pulse. você não tem pulso espiritual. Isso é vida espiritual. Prayer is that spiritual leech that sucks the poison of sin out of our soul. Ou oração é aquela leech, aquela sanguessuga que tira o pecado da sua vida e coloca para fora. 1 Timothy chapter 4 verse 5 says it this way. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5 diz assim: We are sanctified by the means of the word of God and prayer. Nós somos santificados por meio da palavra de Deus e da oração. I'm reminded of Jacob. Eu estou lembrando aqui de Jacó. He's about ready to meet his brother Esau. Exatamente quando ele estava indo encontrar o seu irmão Esaú. Sets all of his family out in front of Aí him. ele vem um bocado de gente na frente, né, dele. That night he's nervous, so he takes a walk by the river Jabbok. E aí naquele noite ele estava meio nervoso, aí ele vai andar um pouco no Val de Jaboque, no rio. He meets an angel. Aí ele encontra um anjo, And they begin to wrestle. e aí ele começa a lutar com o anjo. It was quite the wrestling match. E é uma luta até escabrosa. Finally, the angel touches his hip. E aí finalmente o anjo toca na sua cintura, seu quadril. Jacob realizes this is the Lord, E aí Jacó percebe, isso aqui é o Senhor. and he holds on. E aí ele segura ele. He will not let go. Eu não vou deixar você ir. Yeah, that's what we need to be doing with our own hearts. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer no nosso próprio coração. If prayer is the oil in your lamp of your life, Então, se a oração é como se aquele óleo que mantém a lâmpada acesa, that oil will run out if there is no meditation. aquele óleo ele vai acabando se não houver a meditação da palavra de Deus. Meditation draws you into prayer. Meditação guia você para a oração. Meditation gives you something to pray about. A meditação dá a você algo para você orar. And meditation has a double benefit. E aí meditação tem um benefício duplo, It both pours in and pours out. tanto para dentro quanto para fora. First, it pours in Em good primeiro lugar, thoughts. ele nos dá bons pensamentos. It takes the word of God from my mind and pours it into my Pega a heart. palavra de Deus que desce para minha cabeça ao coração. And then meditation E aí também a meditação pours out those thoughts again coloca para fora os pensamentos que foram colocados into dentro, prayer. em oração. Psalm 33:3 says this. O Salmo 143 diz isso. Sing to him a new song. Salmo 33, verso 3 diz assim: cante a ele um novo cântico. Where does that new song come from? De onde é que vem esse cântico novo? Comes from your heart that is meditating. Vem do seu coração através de Some of us are meditação. singing the same old song. Eu acho que alguns de nós estamos cantando as mesmas canções de sempre. Our prayers, we could just take a stamp and just Nossas orações parecem, a gente podia carimbar, como se fossem as mesmas orações de sempre. we have no new song A gente não tem tido novos because cânticos, we have nova no new canção. meditation. Aí a razão é porque você não tem meditado. Psalm 143 verses 5 and 6 Salmo 143, versículos 5 e 6 diz assim: says, I remember the days of old, Lembre dos dias antigos, and I meditate on all your deeds. e quando eu medito em todos os I tuas think about the feitos, work of your hands, e eu penso a respeito das obras das tuas mãos, and I stretch out my hand to you. e eu levo minha mão para My ti, soul longs for you minha alma anseia por ti, as a dry land. como uma terra seca. Christ prayed.
É uma oração fabulosa. Meditation leads and prayer brings up the rear. Meditação lidera e aí nossa alma caminha para a oração. Another excellent discipline is humiliation or being humble. Uma outra excelência da meditação é ser humilde. We know very well in Psalm chapter 8 he talks about sitting down and looking to the heavens and considering the work of God. Vocês lembram do Salmo 8º? A gente conhece, alguém está olhando para o céu considerando as obras de Deus. He sees the moon, he sees the stars. Ele vê as estrelas, vê a lua. He knows God created Ele them. vê que Deus sabe que Deus criou todas as coisas. And his heart realizes, what am I? What is man that you E take thought ele of me? pensa, rapaz, diante de tudo isso, quem sou eu? O que é o homem? What is man that you even take care of him? O que é o homem que o Senhor teria cuidado por ele? Creation lets us know that there's a A creator, criação nos indica que existe um Criador. but meditation reminds us that we are but a creature before him. Mas a meditação nos ajuda a compreender o nosso status de criatura diante de Deus. Reading the Bible, prayer, being humble, and number 4 is a hedge against sin. Ler a Bíblia, ser humilde, e aí o capítulo 4, lutar contra o pecado. 4 não, o tópico 4, lutar contra o pecado. Most sin is committed because we do not meditate. Muitos dos pecados são cometidos porque nós não meditamos. We sin through passion, A gente peca por causa das nossas paixões, how we feel, como nós nos sentimos. passion of what we want, Paixão a respeito do que nós queremos, our desires, nossos desejos, our demand, respect me, nossas demandas, nossos requerimentos. you need to honor me. Você precisa me honrar, você precisa me respeitar. When you stop and meditate, Mas quando você para e medita, when you consider, quando você considera, sin ceases. o pecado perde a sua força. We have balanced out these feelings and these wants. Nós temos empurrado esses desejos para baixo pela We meditação. recognize that only one worthy of honor is God. Nós consideramos que aquele único que merece honra de fato é We Deus. see sin and passion begin to cease. Então o pecado e a força dele começa a amainar. Meditation cures covetousness. Meditação mata a inveja e a lascívia. A covetous man or woman is an idolater. Então o texto diz que aquele que deseja é um idólatra. Meditation is a means to not esteem the world. Meditação é um means of what? Sorry. Where'd it go? Somewhere. Where? Means of not esteeming. Ok. Meditação é uma maneira de você não estimar esse mundo. You know, the world and this earth are huge, right? A gente sabe que esse mundo aqui é gigantesco. But if you and I, through meditation, Mas se você e eu, através de meditação, ascended to heaven, nós subirmos aos céus, we began to look down at the world, nós começamos a partir de lá olhar para esse mundo, and the world is small. o mundo é bem pequenininho. In light of the kingdom of God, in light of eternity, this world is tiny. E em relação ao reino de Deus, em relação à eternidade, esse mundo é nada. If you and I are fortunate by the grace of God, Se nós fomos agraciados pela graça de Deus, we'll live in our 70s and 80s. nós viveremos talvez até os 80 anos, 90. Perhaps if the grace of God, He lets you go to your 90s, Talvez, pela graça de Deus, você chegue até os 90. it's nothing. Mas isso aqui é nada. In eternity, it's just nothing. Em relação à eternidade, 90 anos e tal, é nada. God must humble Himself to even look down to see what takes place on this earth. Na verdade, o texto diz que Deus, ele quase que se humilha olhando de cima para baixo para ver o que acontece nessa terra. It's Paul who says this. É Paulo que disse isso. Through meditation, he says, I am crucified with Christ. Através da meditação, eu fui crucificado com Cristo. He said, I would never boast about anything Eu não vou me gloriar em absolutamente nada, except the cross of the Lord Jesus a Christ. não ser na cruz de Cristo nosso Senhor. Meditation cleans your mind. Meditação também limpa a sua mente. How's your thought life? Como é que é a maneira como a sua vida de pensamentos? What goes on in your mind? O que é que passa aí na sua cabeça? Is there sexual sin? É pecados sexuais? Is there bitterness and anger? É amargura e inveja? Is there
competition amongst you. É uma competição que passa na sua Not cabeça. outwardly, but in your mind. Então, tudo que acontece do lado de fora vem da sua mente, certo? I can't believe he said that. Eu não acredito que ele disse isso. Who does she think she is? Quem ela pensa ou ele pensa que é? Look what they're wearing. Olha o jeito que ele está fazendo aí. Right? In our mind. Isso é na nossa cabeça. Meditation cleans that. Mas a meditação limpa isso. Yeah. Jeremiah chapter 4 verse 14 says, Jeremias 4,14 diz assim: wash your heart from evil, lave o seu coração do that you mal, may be saved. que aí que você seja, para que How você seja salvo. long will your wicked thoughts lodge within you? Até quando os seus maus pensamentos vão ser acobertados no seu coração? We all know that sin begins with our thoughts, right? A gente sabe que nossos pecados se iniciam nos nossos pensamentos. Proverbs 30 talks about plotting evil, and it's in our heart first before it's on our hands. Provérbios 23:7 fala de a gente encontrar um enredo pecaminoso no nosso pensamento antes de cometê-lo. Back to Psalm 119 verse 140. Se a gente voltar para o Salmo 119, versículo 140, Again, out of the meditation of the heart of the psalmist, através da meditação que vem do coração do salmista, he says, your word is very pure. a tua palavra, ele diz, é muito pura. Therefore your servant loves it. Então, o teu servo, por essa razão, o teu servo a ama tanto. Meditation purifies my mind the way Christ purified the temple. A meditação purifica a nossa mente, assim como Jesus purificou o templo. Okay, number 2. Número 2. Let me try to give you some motives for meditation. Agora eu quero dar para vocês motivações para a meditação. It characterizes the measure of one's heart. Meditação caracteriza a medida de, Proverbs 23 verse 7. versículo 23. For he thinks within himself, so Provérbios he 23, is. 7. A maneira como ele pensa sobre si mesmo, assim ele é. As you think in your mind, A maneira so como you você are. pensa na sua cabeça, isso é como você é. So meditation is the touchstone of Christian. Então, meditação é como se fosse a medida de você mesmo. It shows what you're made of. Mostra de que você é feito. Do you Você commune with God? tem comunhão com Deus? Do you? Você, sim ou não? That's the question, right? Am I Essa- meditating? Do I commune with God? Então, essa é a questão da meditação, é comunhão com Deus. Isaiah 49 verse 7, he talks about the fact that the Israelites have had sin in their mind. Então, Isaías 49, versículo 7 fala sobre isso. Os israelitas tinham um pecado em suas mentes. Malachi is urging them in chapter 3 to put God's name in their mind. Então, e aí o profeta estimula essas pessoas a colocarem Deus, o nome de Deus em suas mentes. To be what is the very most important thing about us. Essa deveria ser a coisa mais importante sobre nós. Meditation brings peace of mind. Meditação traz uma mente em paz, pacificada. It soothes and clears our conscience. Clareia a nossa consciência, tranquiliza Without o nosso meditation, our espírito. thoughts can run wild. Sem meditação, os nossos pensamentos podem correr solto. And without meditation, your heart will run E wild. sem meditação, o seu coração vai correr solto. Meditation purifies your heart. A meditação purifica o seu coração. It's like if you're trying to grow vegetables in your yard, in the garden. É como você tentar cuidar dos vegetais no seu jardim. And what do? You go and you pull the weeds so the vegetables can grow. Então você está querendo cuidar dele, então você tira as ervas daninhas para que os seus vegetais possam crescer. Clean up the branches and get it out of the Aí way. você limpa, você poda as coisas para que tudo fique correto para o crescimento. That's what meditation É does to your exatamente o heart. que meditação faz com o seu coração. It gets the weeds out of your heart. Tira as ervas daninhas do seu coração. Yeah, so everything's okay. Então todas as coisas estão prontas para o Proverbs crescimento. 24:31 talks about cleaning up the garden and getting rid of the thistles. Provérbios 23, 41 fala da necessidade de você limpar as coisas que impedem o crescimento, como ervas daninhas e outras coisas. Number 4, meditation is fruitful. Em quarto lugar, a meditação é frutífera. Meditations that are not of God serve only to raise yourself. Meditação não é somente a respeito de Deus, mas também traz como benefício elevar você.
All the types of meditation you see in the world Todos os tipos de meditação que nós encontramos nesse mundo lá are fora, there to help you better satisfy your ambition, eles estão lá fora para poder ajudar você, de alguma forma, a você to help satisfazer you as suas see what ambições, more you can para accomplish, ver como você pode alcançar aquilo que o seu coração tanto to deseja, help you achieve what you para want. você conquistar aquilo que você tem sonhado. And therefore they're fruitless. Então, de alguma forma, da perspectiva bíblica, elas são infrutíferas. Those meditations are only dust in the wind. Essas meditações são vaidade de vaidade. Okay? So meditation purifies your heart. Mas meditação purifica o seu coração. Meditation is counted by God. Meditação tem valor diante de Deus. God notices when you O meditate. Senhor nota quando você medita. Again, Malachi chapter 3. De novo, Malaquias capítulo 3, verso 5. He speaks about the judgment that's going to come upon them E ele fala a respeito do julgamento que vai vir sobre os israelitas. and how they have been living in sin, Como eles têm vivido em pecado durante esse how they tempo. have not cared for the widow and the orphan. Eles não estão se preocupados com o órfão e com a viúva. And ultimately, it's because they have not feared the Lord. E aí, no final das contas, a razão é porque eles não têm temido ao Senhor. He goes on in that chapter E aí talking ele about, continua falando no capítulo, dizendo he assim, talks about the fact that God writes down your thoughts. ele chega a dizer que Deus escreve numa lista os seus pensamentos. What? Como é que é, meu? God's been writing down yours and my thoughts? Deus, ele escreve numa lista os seus e os meus pensamentos? I'm entreating upon God Eu estou meio intrigado com to give Deus. us your volume. Para dar o teu volume. I'm going to have Thiago read it to you next week. E aí eu vou falar com Deus para Deus dar o volume sobre o que ele tem pego dos seus pensamentos para eu ler no próximo domingo. No way. Dá certo assim? We don't want other people reading our texts. A gente não quer nem que as outras pessoas leiam as mensagens que a gente manda. Can you imagine? Now, God has heard every thought Pode imaginar que Deus tem registrado todos os seus pensamentos and He wrote it down. e tem escrito. Wouldn't you rather Você não gostaria, ao invés disso, that those thoughts were because of meditation upon Him? que esses pensamentos fossem em relação a Ele? Counted by God. Eles são notados por Deus, os nossos pensamentos. Meditation brings blessing. Meditação, ele traz bênção. Psalm 1, 1 and 2. O Salmo, capítulo 1, versículo 1 e 2. How blessed is the man. Abençoado ou bendito seja o homem, Does not walk in the counsel of God, the wicked. que não anda segundo o conselho dos ímpios, Stand in the path of sinners. não se detém no caminho dos pecadores, Sits in the seat of the nem scoffers. se assenta naqueles que gracejam. Here it is. His delight is in the law of the Lord, O seu prazer, na verdade, está na lei do Senhor. and E in His law na sua lei, He meditates day and night. ele medita dia e noite. I want to be a blessed man, don't you? Eu quero ser um homem abençoado. Você Well, não quer then não? that simply means that I need to be in the law of the Lord and I need to meditate on it. That's the Isso. key to blessing. Na verdade, a chave para essa bênção lá é simplesmente que eu tenho que estar na palavra de Deus e meditar na palavra de Deus dia e noite. Joshua is an old man. Lembra que Joshua, quando Moisés morre, He's já era taking velho. over for Moses, Aí ele tem a responsabilidade de substituir Moisés. and he's being encouraged by God. Aí ele vai ser encorajado por Deus nessa tarefa. And it says, "The book of law shall not depart from your mouth. E ele diz: não se aparte do livro da lei da tua boca. You shall meditate on it day Você and deve night, meditar nesse livro de noite so that you're careful to do everything in it. para ter cuidado para fazer tudo quanto nele está escrito. For then Aí então you will make your way prosper and you will have success." você fará prosperar o seu caminho e você será bem-sucedido. I want to be blessed, Psalm 1. Eu quero ser abençoado, como o I Salmo want to 1. prosper and have success. Eu quero ser próspero e ser I'm bem-sucedido. meditating. Eu preciso os dois meditar na palavra Now de Deus. notice how he says you're meditating. Agora, veja como ele diz que deve ser a nossa meditação. Day and night. Dia e noite. Not 15 minutes, Não 15 minutos. not a half hour. Não meia hora. It's what you're doing. É You're o que você thinking está about fazendo. God. Você está pensando sobre Deus durante o dia. Okay, so meditation's excellent. Então, em primeiro lugar, a meditação é excelente, certo? I've given you some motivations for it, E the aí blessings of God. eu dei algumas motivações para você, as bênçãos de Deus. Now let me give you some rules Aí of eu quero dar para meditation. vocês algumas regras sobre meditação. What is the posture of meditation?
What? The posture, how you sit, Oh, stand. certo. Qual é a postura para meditar? We see people meditate today. A gente vê algumas pessoas meditando hoje, né? They fold their legs up like a paperclip, Eles cruzam as pernas como se fosse um clipe de get their papel. arms out, Ele bota as mãos para put their head fora, back, and they bota a close mão their para fora e eyes. fecha os olhos. Right? Não é assim? The posture when they Essa meditate. é a postura normal de como as pessoas normalmente Now there meditam. is a posture when you meditate on God's Word. Então tem também uma postura de como você deve meditar na palavra de Deus. You don't have to go to yoga, Você não tem que ir para yoga nenhum, okay? não It's a precisa. posture of your heart. É uma postura do seu coração. You need to have your heart overwhelmed with thoughts with God. Você precisa ter o seu coração cheio e transbordante God's de Deus. incomprehensible majesty. Compreender a sua incompreensível majestade. You are dealing with God whom the angels adore. Você está lidando com Deus que os anjos adoram. David wanted to build a temple for God, but God told him he could not. Então, lembra que Davi quis construir um templo para Deus e Deus disse que não. He told him his son Solomon would be doing it. Disse que o filho dele, Salomão, que seria o construtor. So in 1 Corinthians 29, Então, em 1 Crônicas 29, David tells his son this. o Davi diz para o seu filho isso. He says, Solomon, Salomão, who God has chosen, que Deus tem escolhido, still young and inexperienced, ele ainda é jovem, inexperiente, this work is great. e esse trabalho é gigantesco. It's not a temple for man, Não é um templo feito para homens. it's for the Lord. Esse templo é feito para Deus. When you go with your heart in the proper posture, Quando você for meditar na palavra de Deus, tenha a postura you're correta. building God upon your heart. Você when you está meditate. construindo Deus no seu coração, no sentido quando você medita. That's huge. Isso é um negócio fabuloso. The next thing is, A the próxima rule is coisa the word. é a palavra de Deus. Joshua 1:8, we just talked about it. A gente acabou de falar de Josué capítulo 1, versículo 8. What was it that he was to meditate Ele on? tinha que meditar em quê? The law. Na lei. Basically, for him, it was the Pentateuch, E all pra that ele- Moses wrote. Para ele era o Pentateuco, tudo que Moisés tinha escrito. He was to read it and reread it. Ele tinha que ler, que ler, que ler. Now, you and I have 61 more books than Joshua Eu e você did. temos 61 livros a mais But do que Josué. it is the fuel of our meditation, the Word of God. Mas continua sendo o combustível da nossa meditação, a palavra de Deus. Read the Word. Leia a Bíblia. Set a topic of meditation. I want to meditate on the grace of God. Talvez você possa encontrar um tópico. Eu quero meditar na graça de Deus. I want to meditate on the wrath of Eu God. quero meditar na ira de Deus. I want to meditate on an attribute of Eu God. quero meditar num atributo de Deus. I want to learn what God would have me be as a father and Eu meditate quero on saber o that. que Deus me quer de mim como pai. Eu vou meditar I want nisso. to learn what it is to be a proper spouse and meditate on Eu quero that. saber o que significa ser um cônjuge correto da perspectiva de Deus. Eu vou meditar nisso. I am to put all these things in my conscience. Aí eu vou pegar todas essas coisas e colocar na minha consciência. So I read or I study, Ou eu leio ou estudo and then I meditate upon that. e eu medito nessas I coisas. roll it over in my Eu vou mind. rodando e rodando e rodando na minha My cabeça. meditation must be grounded in the Word. Mas a minha meditação precisa estar alicerçada na And my palavra de mind Deus. cannot have wrong principles. Minha mente não deve ter princípios errados. Number 3, Número 3. limit the subject. Limite o tema, o tópico. One truth driven home will be most effective. Uma verdade apenas levada para casa pode ser muito efetiva. This is a hard one for me. Isso aqui é muito difícil para mim. I like to bounce around in my Eu head. gosto de rodar na minha cabeça para tudo que é I want to go canto. to this topic. Eu gosto and desse lead to that tópico aqui, topic, depois and eu vou over here. naquele ali, corro naquele I outro. forget where I even Eu started. esqueci qual é o primeiro lá que eu estava pensando. So I have to really work at this. Eu tenho que trabalhar pesado nisso. And sometimes I have to just even write down, Yeah. meditate on this later. E aí alguma vez eu boto assim, só, eu vou meditar give nisso aqui myself assim que eu terminar esse permission. primeiro. Now, don't skip aimlessly from topic to topic. Não fique rodando como se trabalhasse sem foco. Remember Martha?
Lembra de Marta? She had all the guys, all the disciples and Jesus Lembra over que the ela teve house. todo mundo ali para receber, né? Quando Jesus chegou com os She was in the discípulos. kitchen. Aí ela estava na was getting everything ready. cozinha, estava preparando tudo. She was worried about the vegetable. E aí ela estava preocupada com While os she's worried about vegetais. the vegetable, the bread might burn. E aí, enquanto ela estava preocupada com os vegetais, Then talvez she o pão thought I better queimou. turn the meat E aí ela over. foi para lá e tinha And que then she rodar ran over here and a made comida sure de she had cabeça para dishes, and she baixo. was just going crazy. Ela estava indo doida de um doing canto para outro, everything. tentando resolver tudo. What was Mary doing? O que Maria estava fazendo? One thing. Uma coisa. And that's what Jesus said. She is doing the one thing. E aí o que Jesus falou para ela? Ela está fazendo a coisa mais importante. When you meditate, one thing. Quando você meditar, medite uma coisa. Okay? Another Tá rule. certo? Outra regra. Examination. Examine a si mesmo. If you do not examine yourself while you're meditating, Se você não está examinando a si mesmo enquanto medita, the meditation will evaporate a meditação simplesmente vai evaporar. and it will have no effect. E aí não vai ter nenhum efeito sobre sua If I'm vida. meditating on God's word, Se eu estou meditando na palavra and de I'm Deus, thinking, man, Tiago needs to eu hear estou this. pensando, rapaz, o Rick precisa ouvir Man, isso. Tiago would be a better man if he knew what I was thinking. Eu acho que o Rick ia ser muito melhor se ele aprendesse isso. Vocês pegaram aí. My meditation will evaporate and it'll have no effect. E aí, se eu parar com isso aí, a minha meditação ela vai simplesmente evaporar. So I'm working it through my own life, in my own heart, in my Então, à own medida em que eu mind. estou trabalhando na minha própria vida, no meu próprio coração, na minha própria existência, né? Number 5, Número 5, pray. oração. This whole meditation be through a spirit of prayer. Essa meditação toda, ela precisa acontecer no espírito de oração. And I don't mean just pray when you start Eu não estou dizendo só você orar no começo, and then pray when you end. e aí orar quando você termina. I mean pray all the way through Eu it. estou pensando quando você orar por Just todo o have tempo. this ongoing É como se estivesse linkado com conversation Deus, with essa, God. essa conversa contínua com Deus enquanto você asking for medita. understanding, Senhor, me dá you're entendimento, confessing sin, confessando pecados que surgem na you're cabeça, dealing with the big thoughts about God. trabalhando nos muitos pensamentos sobre o grande Deus. Prayer brings all these loose ends. É impressionante, a oração traz essas it in pontas knots. soltas para você amarrar. And then it will not slip out of your E aí elas mind. não vão simplesmente sair sem serem tratadas. Number next. What am I on? 6? I think I'm on 6. Número 6 é isso? 6. Practice. Prática. Meditation will not come natural. Meditação não acontecerá naturalmente. You'll have to discipline your mind and you'll Você tem, have que to grow in it. você tem que disciplinar a sua mente e crescer nisso. You may last 10 minutes. Talvez você consiga fazer 10 minutos. And tomorrow, E da manhã, go for 10 more. a gente bota 10 a mais. And in time, E aí, à medida que o tempo you passa, can meditate for a whole afternoon. a gente pode meditar pela Time tarde will- inteira, assim, ó, e o tempo Time will simplesmente fly passa. by. O tempo voa. Meditation is not just to lift your spirit, but also to transform your life. Meditação não é simplesmente para levar o seu espírito, mas para transformar a sua vida. Isn't that what we're trying to do? Não é isso que a gente está querendo fazer como crente? Aren't we simply trying to be more like No Christ? final das contas, não é o que a gente está querendo fazer, ser mais parecido com o nosso Senhor Jesus? I've been in the ministry too many years, Eu tenho estado no ministério um bocado de tempo já. and I've had various goals throughout my ministry. E aí eu tive muitos objetivos ao longo desses I want muitos anos de people to ministério. understand theology. Eu queria algumas vezes que as pessoas I entendessem want teologia, people to evangelize. as pessoas evangelizem, All these things. todas essas muitas In the coisas. last several years of my life, E aí, por muitos anos da minha vida, I just want people to grow in Christ. agora eu só quero que as pessoas cresçam em Cristo. That's all I want. É só o que eu I quero. don't care how big the crowd is. Eu não estou nem aí pro tamanho do I pessoal. just want people and I want to help them grow Eu só in quero ajudar Christ. essas pessoas a conhecerem e crescerem em Cristo. Deuteronomy 28:9 says, "The Lord will establish you as a holy people to himself, Deuteronômio 28:9 diz: o Senhor estabelecerá você como um povo santo. if you keep his commandments." Se você guardar os seus mandamentos And here it is. Walk in his ways. e, olha só, andem nos seus caminhos. Yeah. Meditation will do some things for you. Meditação vai fazer algumas coisas para vocês. Meditation will make you hate sin. Meditação vai fazer com que você odeie pecado.
It will equally make you love the grace of God. E aí, ao mesmo tempo, vai liderar você para amar a graça de Deus. And it will also make you exercise godliness. E aí, ao mesmo tempo, vai fazer com que você exercite piedade. Meditation fixes your compass on God. Meditação parece que corrige nossa bússola em direção a Spiritual Deus. north of our life. É como o norte espiritual da nossa vida. The way we navigate A everything. maneira como nós navegamos em tudo. Meditation will take that needle. Meditação vai of our pegar aquela compass agulha da bússola e vai point straight direcionar para o norte correto. Brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, learn aprenda the discipline of a meditation. disciplina da meditação. It'll change your lives. Vai transformar a vida de vocês. Let's pray. Vamos orar. Father, we all need help. Senhor, nós todos There precisamos de are ajuda. so many things in this world Existem tantas coisas nessa vida that would occupy our minds. que querem ocupar a nossa cabeça. So many things that we think are worthy of us thinking about. Tantas coisas que nós acreditamos que são dignas de ocupar a nossa mente. And there's only one thing. Mas só existe uma só. Help us to learn the focus of Mary, Nos ajuda a aprender isso de Maria, learn the discipline of Joshua, aprender a disciplina de Joshua, de Josué and meditate day and night. e meditar dia e noite. Pray this in Jesus' name. Oramos em nome de Cristo. Amém.